Você já percebeu como a vida pode mudar em um único encontro? Exatamente. Em Marcos 5, nós vemos isso acontecer. Pessoas desesperadas, pessoas sem saída e que em apenas um momento com Jesus tiveram suas histórias completamente transformadas. Eu sou Luiz Carvalho, do canal Aprofundando em Deus, e talvez hoje você também precise de algo assim na sua vida, uma intervenção de Deus, um toque de poder, uma palavra que mude tudo hoje. Isso é real. Hoje mesmo, falando em coisas agora, há pouco tempo atrás, poucas horas atrás, eu fui orar no meu quarto de guerra, no meu secreto. Eu acordei hoje com uma angústia no meu coração. Eu sabia até o motivo dessa angústia. E eu pedi para Deus, naquele momento, quando estava eu e ele, para ele tirar esse sentimento de mim, para tirar aquela angústia e para ele me acompanhar todo dia. Eu sei que passei alguns minutos ali com ele, depois que eu fiz esse pedido, orando, louvando, adorando, e de repente toda aquela angústia foi embora. Foi lindo, foi maravilhoso. Tudo aquilo que estava me atormentando, tirando a minha paz, saiu e deu lugar a quê? A uma paz, a uma alegria, uma satisfação que eu estou sentindo até agora, um amor muito grande. Então, Deus ele sempre nos surpreende, principalmente quando está com Ele, nos devocionais. Faça devocionais. E no capítulo de hoje, o evangelho de hoje, Jesus nos mostra que não importa a situação, Ele sempre tem a última palavra. A última palavra, ela não vem dos... Ela vem, enfim, tem essa música aí. Vamos lá, hoje nós vamos estudar Marcos 5, onde nós vemos milagres poderosos, né? Jesus liberta um homem possuído, ele cura uma mulher que sofria há anos, ressuscita uma menina, a filha de Jairo. Gente, é um capítulo cheio de confrontos, de fé, é um capítulo de esperança. Então, se você precisa de um milagre hoje, assim como eu tive um pequeno milagre hoje aqui no meu secreto, fica comigo até o final e pode acreditar, Deus quer falar com você em cada palavra que nós vamos explorar juntos aqui nesse capítulo do Evangelho de Marcos. Mas antes da gente mergulhar na palavra, já deixa o seu like aqui, né? Poxa, em nome de Jesus, se inscreve no canal, isso nos ajuda, ativa o sininho. Se você ainda não faz parte do 5am, vem com a gente, os links estão aqui embaixo, tem sala no Brasil, Estados Unidos, sala para homens, para mulheres, tudo gratuito, um orando pelo outro, é uma bênção. E você encontra também na descrição desse vídeo, a novidade agora, que é o mapa mental gratuito do livro de Marcos, oferecido pelo @biblioteca, onde você vai ter uma visão mais ampla e mais resumida desse livro aqui de Marcos. Porque eu gosto muito desse livro porque Marcos ele mostra um Jesus em ação. E nesse capítulo aqui, ele vai fazer várias coisas. Vai atravessar o mar, vai enfrentar situações extremas de dor, de doença, morte, e ele mostra que nenhum problema é grande demais para ele. Jesus, ele não mede a gravidade do problema. Jesus confronta o mal, ele cura o corpo, ele cura o espírito, não importa. Jesus vai dar esperança aonde parece que não tem solução. Você está com alguma situação assim na sua vida? Então fica comigo até o final e já se inscreve no nosso canal. Separei aqui alguns pontos desse intensíssimo capítulo. Nem sei se existe essa palavra, mas é uma palavra que esse capítulo merece. Em Marcos 5, 2-3, a gente vê o homem possesso, né, que está aqui, ó. Quando Jesus desembarcou, o homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. E esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Imagina, um homem possuído por tanto demônio que nem mesmo as correntes são capazes de segurar esse homem. Isso é a força de tanta coisa ruim que estava dentro dele. Então olha esse cenário, o que está acontecendo aqui? Um homem que vivia isolado, totalmente rejeitado pela sociedade, né, por tudo que ele fazia e aprontava, tomado por forças que ninguém conseguia controlar. Ele estava, como falei, né, possuído por uma legião de demônios. A gente vê depois, né, entrando no porco, são milhares. E Jesus tem misericórdia. Jesus não deixa passar, ele não ignora, não despreza. Ele chega, porque Jesus ele chega aonde ninguém mais consegue chegar. Esse versículo ele nos desafia a perceber que Deus vê você, mesmo quando o mundo parece te ignorar. É a grande lição desse versículo. Aí a gente vai seguindo, versículo 8, Jesus mostra o quê? Autoridade sobre isso. E aqui diz, pois Jesus lhe dizia, algumas versões falam, lhe tinha dito, saia desse homem espírito imundo. Ele poderia falar, saia em meu nome. Mas o saia dele já é suficiente. Hoje a gente tem que usar o nome de Jesus. Então você percebe o poder dessa palavra, da palavra de Jesus? Jesus não discute, ele não barganha, ele fala e o mal ele é obrigado a obedecer.
E na nossa vida, muitas vezes, a gente carrega medos, a gente carrega problemas silenciosos que a gente fica escondendo. E esse versículo nos lembra que quando a gente coloca Jesus no controle, quando a gente chama o nome dele, a autoridade dele, a gente pode falar com esse poder, essa autoridade que a gente tem. Sai da minha vida, sai em nome de Jesus. Isso é um convite para a gente parar de aceitar as correntes invisíveis, né? E declarar a liberdade. Hoje mesmo, em Cristo nós somos livres. Né? Como eu fiz hoje pela manhã, na autoridade do nome de Jesus, eu mandei embora todos aqueles sentimentos que não eram de Cristo, que eram certamente sentimentos das trevas, que estavam me atormentando, e esses sentimentos tiveram que obedecer e saíram. E aí, dando sequência, tô animado, hein? No versículo 19, a gente vê o quê? A gente vê esse homem liberto. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. A libertação, ela tem propósito, todos merecem ser libertos. Não é só sobre sermos curados ou livres, é sobre outra coisa também quando a gente é liberto. Impactar outras vidas, testemunho. Deus quer que a sua história de vitória ela seja uma luz para outras pessoas que também estão presos no desespero. Pensa nisso, sabe? O seu depoimento, o seu testemunho, o testemunho de uma pessoa liberta, ele é muito poderoso. Ele é às vezes mais poderoso do que 1000 palavras de consolo. E você pode ser esse canal hoje. Então, proporcione testemunho para que as pessoas elas aumentem a sua fé e creiam mais ainda em Jesus. E aí depois tem um trecho que eu gosto muito, que eu uso até em processos de evangelismo. Eu uso um outro evangelho que fala desse mesmo trecho, que é a mulher com fluxo de sangue. Olha o que aconteceu com ela após ela tocar no manto de Jesus. Aqui no versículo 29. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Gente, isso é fantástico. Alguns acreditam que ela estava com uma espécie de um câncer, né, no útero, que era um sangramento sem fim, há anos e anos e anos. Essa mulher sofria há 12 anos disso. Né? Ela já tinha gastado tudo. Na época a medicina tinha os seus limites, né? Tinha tentado de tudo, provavelmente não tinha ultrassom, é claro. Só que apenas tocar em Jesus mudou na sua história. Claro, não tinha ultrassom, não tinha televisão, né? Mas quantas vezes a solução que você procura está justamente em tocar ou se aproximar mais de Jesus? Como ela fez, ela se aproximou, tocou. Porque fé não é magia, fé é relacionamento. E relacionamento transforma. Ela buscou um relacionamento ali com Jesus. Aqui a gente aprende que mesmo o menor gesto de fé diante de Cristo pode gerar um milagre completo, como foi na vida dela. Parou, nunca mais ela teve esse problema. Por isso que a gente precisa passar tempo na presença dele. Quanto tempo que você passa hoje nas redes sociais? Imagina se metade desse tempo você passasse buscando verdadeiramente a Jesus. O quanto a sua vida seria hoje diferente, o quanto a sua vida hoje seria transformada. E finalmente, nos versículos 41 e 42, a gente vê a ressurreição da filha de Jairo. Vamos ler aqui esse trecho. Tomou-a pela mão e disse: Talita cumi, que significa menina, eu lhe ordeno, levante-se. E imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, se levantou e começou a andar. E isso os deixou atônitos. Aqui Jesus mostra que ele tem poder até sobre a morte. As pessoas estavam duvidando de Jesus, achando que ela já estava morta mesmo, zombando dele, rindo. Eles tinham certeza que ele não poderia ressuscitar aquela menina, que isso era uma viagem de Jesus. Pensa nisso. Não há limites para Deus, não há limites para Jesus, não há limites para o Espírito Santo. Para nós, isso significa que nenhum passado, nenhum erro, nenhuma situação aparentemente impossível está fora do alcance dele. Jesus, ele vai e ele quer trazer vida onde tudo parece que está perdido. O milagre, ele vem na hora certa, quando a gente confia, mesmo sem entender o tempo dele. Porque o tempo é dele, não é na agora, eu quero um milagre agora. Não, o tempo é dele, não é o nosso. A gente só precisa confiar, entregar nas mãos dele. Então, Marcos 5, ele nos ensina 3 coisas aqui essenciais. Primeiro, Jesus vê onde ninguém mais consegue enxergar. Ele confronta a derrota, como a gente viu aqui, o mal, ele derrota o mal com autoridade. E ele transforma vidas instantaneamente, mesmo quando tudo parece perdido. Ele foi lá e ressuscitou a filha de Jairo. Então, se você se sente preso, doente ou desesperançado, lembre-se, Jesus está no mesmo barco que você. Ele está no seu barco e ele tem autoridade, como ele teve para expulsar demônios, para ressuscitar mortos. Ele tem autoridade sobre tudo e ele quer transformar a sua vida
hoje. Cada palavra desse capítulo é um convite para você confiar e agir em fé e se abrir, como eu abri essa Bíblia aqui, para milagres. Ó Deus falando. Quando você abre a Bíblia, ó Jesus falando aqui. Então comenta aqui embaixo com um amém se você crê que Jesus tem poder sobre a sua vida. Você crê? Então digita aqui um amém. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra de fé, de esperança, de libertação. E não se esquece, amanhã às 5 horas da manhã, te espero no 5am, eu estarei lá, hein? Amanhã, sabadão, para a gente buscar a presença de Deus juntos e vermos os milagres do céu acontecerem. Então até a próxima e que a sua fé cresça, cresça, cresça a cada dia. Eu desejo isso em nome de Jesus. Amém.